Boa noite a todos. Hoje é exatamente 8 de novembro de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltei. Não tem mais aquela história, ninguém voltou para contar já. Daí vem o livro Voltei, do nosso irmão Jacó, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferido pela nossa amiga Graça. E logo depois a nossa irmã Aline, que retornou depois de um inverno. Voltei. Ela voltou e irá fazer a nossa recapitulação do nosso último estudo. Que Jesus possa nos conduzir. Vamos orar? Então vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Primeiramente agradecer por podermos estar aqui hoje, que tudo corra em paz na nossa aula, que nós possamos aprender todos os ensinamentos e te pedir, Mestre amado, que o Senhor possa nos orientar, nos cuidar, nos ajudar a sermos cada dia um pouquinho melhor. Que cada um de nós possa nesse momento agradecer, louvar e pedir, Senhor, que o Senhor possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Voltei. Boa noite, amigos. Vamos então recordar o que nós estudamos na semana passada. Nós encerramos o estudo do capítulo 2, à frente da morte, e concluímos o item 2.4, Minha Filha, onde Frederico Figner narra os momentos angustiosos que antecederam a sua desencarnação e o momento em que enxergou na penumbra sua filha Raquel, apresentada na obra com o pseudônimo Marta, desencarnada há 26 anos, exortando-o ao descanso necessário naquele momento. Hoje, nós iniciaremos o estudo do capítulo 3, cujo título é Em Pleno Transe, onde acompanharemos os momentos finais da desencarnação de Frederico Figner. Rogamos a Jesus a capacidade de compreendermos tão importantes lições para a nossa vida espiritual. Bom estudo para todos nós. Que bom que você voltou. Vamos lá então. Sejamos todos nós bem-vindos, então, a mais um estudo da obra Voltei. Então, hoje nós iniciamos um novo capítulo, confere? Sim. Capítulo de número 3, Em Pleno Transe. Então, nós estamos ainda no processo de desenlace do senhor Frederico Figner. Amparado a Marta, que é a sua filha, intentei declarar em alta voz o júbilo que me dominava, fazendo-me ouvido em alta voz. Todavia, os membros jaziam inteiriçados, rígidos, e os órgãos da fala em descontrole. Não conseguia nem se mexer, se movimentar. E ele aqui, quando ele fala dessa rigidez, de tudo isso, ele está falando do corpo perispiritual, porque ele já está no processo de desenlace. Ele já começa a tomar consciência desse corpo perispiritual, mas ele não sabe ainda lidar com ele, né? O processo ainda não se completou. Por isso é que ele diz, órgãos da fala em descontrole. Não tinha perfeito conhecimento da posição em que os familiares se moviam. Ele estava ali dentro do quarto, ele disse que não tinha um conhecimento bem do movimento dos familiares. Meus olhos demoravam-se perturbados. Sensação de esmagamento
percorria-me todo, sensação de esmagamento. No entanto, que pedir além daquela infinita aventura, infinita alegria que o devotamento filial me proporcionava? Então, o que ele está aqui descrevendo detalhadamente é justamente esse processo do desenlace, né? Esse movimento do desenlace que ele está acompanhando conscientemente, passo a passo. Está ali acompanhando passo a passo. E ele está aqui a nos falar. Então, volto a repetir o que nós temos falado. É aquela criança que foi tirada do ventre. E que ela tem aquela sensação de estar perdido, né? Assim, estava tão bom ali, tudo tão quentinho. Então, esse é o movimento quando você é retirado desse corpo físico, que nós estamos tão acomodados nele, né? Tentei alinhar ideias a fim de agradecer a intervenção da filha querida. Contudo, não consegui. Ele não conseguia construir uma linha de raciocínio só para agradecer a filha. Aqui ele está contando o que ele viveu naquela hora, né? Olha só o que é. É por isso que quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, que ele vai falar do período da perturbação. A gente pensa, quando fala em perturbação, aí você fica imaginando, mas o que é? A pessoa está sofrendo? Não, esse período de perturbação, você já passou por uma experiência que você acordou e não sabe quem você é? E nem aonde você está? Você já viveu? Algumas pessoas já viveram. É aquele que você fica, você não sabe nem quem é e onde você está. Alguns segundos aquilo demora. São alguns segundos e aí você volta. É algo rápido. Esse é um estado de perturbação. Então, aqui ele está contando o estado de perturbação dele. Ele não perdeu consciência, ele sabe que ele está desencarnando. Ele está acompanhando conscientemente. Por que ele está acompanhando conscientemente? Porque ele conhece o fenômeno espírita. Ele sabia que estava doente e ele sabia que já ia desencarnar. Então, ele vinha se preparando para isso. E tanto é que ele quando ele vê a filha, ele diz, bem, morri mesmo, essa é minha filha que já desencarnou. Agora, imagina passar por tudo isso sem ter nenhum conhecimento espírita. Então, esse estado de perturbação ia ser muito maior, porque ele não conseguiria entender o que está acontecendo. Então, ele consegue entender, ele tem consciência que é o processo da desencarnação. Então, o que ele fala aqui, a perturbação dele, ele diz, olha, eu sinto um esmagamento no corpo, eu sinto uma dificuldade de raciocínio. Então, a gente percebe que ele está contando passo a passo o que ele está passando. Por quê? Porque ele sabe que ele está no processo da desencarnação. Por isso que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, facilita o desligamento, né, a desencarnação, o processo, ter o conhecimento espírita? E os espíritos respondem assim, muito, muito. Porque imagina uma pessoa sem um conhecimento espírita passando por isso daqui, ia estar dando mais trabalho ainda. Então, a dificuldade dele é manter a calma para as sensações que ele está sentindo. Daí tem ensaio teórico dos espíritos, também no Livro dos Espíritos. Meus irmãos, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos é Deus e Criação. Vai aprofundar no livro A Gênesis. O segundo capítulo, o segundo livro é mediunidade, é mundo espiritual. Então, esse segundo livro do Livro dos Espíritos, que vai mundo espiritual, ele vai ser aprofundado no Livro dos Médiuns. Então, é por isso que eu sempre vou estar dizendo, vocês têm que estudar o Livro dos Espíritos. Tem que estudar. Isso é quase um mantra para vocês. Tem que estudar o Livro dos Espíritos. Para entender o Livro dos Médiuns, tem que estudar o Livro dos Espíritos. Por isso que está lá no canal. Então, lá no Livro dos Espíritos, ele diz, facilita muito. Muito. Mas no final ele diz, mas uma vez mais eu vos digo, a condição moral é tudo. Então, para o caso do senhor Frederico Figner, vamos supor que ele fosse espírita, mas não se esforçou para se tornar um ser humano melhor, tá? Porque o fato de ser espírita, isso não te dá o certificado de moral.
São duas coisas diferentes. Para eu ter o certificado, eu preciso me esforçar para me tornar um ser humano melhor. Então, vamos dizer que você não se esforçou para se tornar um ser humano melhor. E você está no seu processo de desencarnação. Vai facilitar o quê? Você entender que você está desencarnando e entender o teu sofrimento. Só isso. Desencarnei e estou sofrendo muito. E você diz, estou sofrendo porque aprontei e não foi pouco. Pronto. Então, vai facilitar a compreensão do sofrimento. E aí, você se cobra muito mais. Poxa, eu sabia de tudo e não fiz por onde, né? Por isso que diz, a quem muito foi dado, muito se cobra, né? Muito se cobra. Então, vamos lá. Tentei alinhar ideias a fim de agradecer a intervenção da filha querida, contudo, ele não conseguiu. Dificuldade de alinhar as ideias. Percebendo minhas dificuldades, Marta afagou-me a fronte e falou meiga. Vem cá, Daniela, faz aqui para mim a voz da Marta. Os nossos benfeitores desatam os últimos elos. Enquanto isto, façamos nossa oração. Aí já conseguimos finalizar. Então, os nossos benfeitores desatam os últimos elos. Na obra Obreiros da Vida Eterna, Trabalhadores da Eternidade, eles fizeram lá um acompanhamento de 5 pessoas encarnadas no processo da desencarnação. E eles acompanharam. E todas essas 5 pessoas eram pessoas moralizadas. Cada uma merecia estar sendo acompanhado. Então, o que a gente aprende na obra Obreiros da Vida Eterna? Que não é comum, eu sempre falo isso, mas eu vou estar sempre repetindo, não é. Então, o que ele fala? Que essas desencarnação acompanhada é raro, não é comum. Não é comum. E a gente até brincou na época que a grande maioria é pelo Sistema Único de Desencarnação. Sistema Único de Desencarnação. É um SUS de desencarnação. Sistema Único de Desencarnação. Então a coisa é lenta. Sabe aquela coisa, daqui a 4 meses sai a autorização do exame? Então é lento o processo e é necessário. Então não tem por que ser acompanhado. Por quê? Porque não tem. Porque não tem como os espíritos ir lá desligar. Porque tem fios específicos, que ele vai já falar aqui. Você vai ver que tem determinados fios que ligam no crânio, que só quem pode desatar é o próprio desencarnante. Então, de que vai valer a eles soltar todos os fios e ficar, não, isso aí vai ficar 2 anos aí. Por isso é que eles aguardam, esperar, até quando o corpo começa a entrar em decomposição, aí o próprio espírito agarrado ao corpo se desespera, porque ele sente inclusive o mau cheiro, aí ele mesmo quer largar o corpo. Às vezes é necessário chegar nesses extremos, entendeu? Por conta da situação. Então, aqui ele diz, os nossos benfeitores desatam os últimos elos. Ou seja, a desencarnação do seu Frederico Figner foi o quê? Acompanhada. Aí nós espíritas lemos isso aqui, lemos o Obreiros da Vida Eterna, não prestamos atenção nas entrelinhas, aí a gente acha que todas as desencarnações são acompanhadas. E não são. Fale, querida. Cremação é sempre perguntada, né? O povo fica agoniado. O livro Consolador, o Emmanuel solicita 72 horas. Mas isso não vai garantir que o cidadão não vai estar ligado no corpo e vai sentir também a dor da chama. Então, a gente tem que prestar muita atenção dos nossos modismos. Ah, eu quero ser cremada. Tudo bem. Tu estás desligada o suficiente para em 72 horas não estar mais ligado nenhum fio a esse corpo? A eutanásia é diferente? A colega está perguntando pela eutanásia. A eutanásia também está no livro Obreiros da Vida Eterna. Lá tinha um caso de um senhor que o processo de desencarnação dele estava acontecendo, estava acompanhado, ele estava no hospital, mas ele começou a ver os espíritos. E aí ele começou a ver um espírito sugando o sangue da ferida de um paciente, que é o vampirismo. Estudamos isso ontem na obra Missionário da Luz. Os espíritos sugam
plasma do sangue, eles precisam de vitalidade para ter uma sensação de estar organicamente vivos. E aí, quando ele viu aquilo, ele disse: olha, tem um homem sugando o sangue do fulano. Aí os médicos vendo aquilo, os pacientes começaram a ficar desesperados e disse: olha, ele está já nos momentos finais, está meio surtou, né? É melhor a gente acelerar o processo. E os amigos espirituais que estavam fazendo desligamento tentaram de todas as formas mover a ideia dos profissionais da saúde, mas infelizmente eles não tinham sintonia para captar a influência desses espíritos nobres. Então eles tentaram acelerar o processo da desencarnação, mas tem pontos esse do crânio que só o próprio desencarnante, ou seja, quando aplicaram a injeção, aplicaram no corpo físico, mas o corpo perispiritual ainda estava ligado, ele passou a sentir toda aquela morte do corpo no corpo perispiritual. Então a situação ficou bem difícil para ele. Entendeu? Eutanásia nunca. Então nós conseguimos finalizar o item que nos falou sobre em pleno transe, e agora nós vamos entrar no item titulado o Salmo 23. Não me seria possível, naqueles minutos, enfileirar pensamentos e muito menos enunciar qualquer frase. Tinha a respiração opressa, apertada, difícil, como nos derradeiros dias de luta no corpo físico. Então, ou seja, ele está no corpo físico, mas ele ainda sente tudo que o corpo físico sentia. Ele tem a consciência que ele não está. Tinha a respiração apertada, como nos derradeiros dias de luta no corpo físico. Com alegria, no entanto, vi a filha elevar-se ao alto. Ai, que visão linda! Repetindo em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo 23, ampliando-lhes o sentido. Então aqui eu achei tão interessante. Por que isso? Ampliando-lhe os sentidos. Nós sabemos que quando a gente pega o Antigo e o Novo Testamento, aquilo foi submetido a uma tradução. E tradução é uma interpretação. Porque o que você às vezes encontra num idioma, você não consegue encontrar no mesmo idioma, e você vai encontrar ali uma palavra parecida. Os estudiosos lá do hebraico, a gente aprende assim, o Senhor é meu pastor. Mas se você pega um estudioso, que ele vai pegar essa tradução do hebraico, se diz assim: o Senhor é meu ou nosso pastor, e ele não me faltará. Mudou tudo. Nada me faltará é coisas materiais, sei lá. Mas o Senhor é meu pastor, e ele não me faltará. Tem tudo a ver. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, então, e ele não me faltará. Então eu achei interessante, colocou ampliando-lhes o sentido. Então aqui se colocou como está realmente. Vai mudar? Vai fazer isso? Não tem como fazer. Não deve. Mas lá, quando ela falou, ela ampliou o sentido desse salmo. Vamos lá ler? A nossa irmã Daniela vai emprestar sua voz para Marta. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-me faz em refúgios de esperança, guia-nos suavemente às águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, a sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça do bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida, e habitaremos
na sua casa divina, por longo tempo. Assim seja. O processo de desencarnação do pai, a filha ali presente, carinhosa, amorosa, e ainda proporcionando a leitura do Salmo 23. Tudo isso para proporcionar para ele paz mental. À medida que sua voz pronunciava o texto antigo, multiplicando-me as lágrimas abundantes e espontâneas, dores cruéis me assaltavam a região torácica. Vim saber, mais tarde, que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam a zona do coração. O que é isso? Nós temos, presta muita atenção, nós temos um corpo físico, material, nós temos um corpo perispiritual, que ele é o intermediário, e nós temos o ser pensante, o ser inteligente, que é o espírito. A mente, né? Ele é o espírito. O espírito, ele não tem forma. Quem dá forma ao espírito, essa forma que a gente vê, é o corpo perispiritual, que também é um organismo. Esse corpo físico, existe algo nele que a gente vai chamar de fluido vital, vitalidade. Esse fluido vital, ele é retirado do fluido universal, é uma transformação do fluido universal. Quem tem fluido vital? O ser orgânico vivo. Todos os organismos vivos têm vitalidade. Os animais têm fluido vital. As plantinhas têm fluido vital. Tem vitalidade. Quando acaba a vitalidade dela, ela seca, né? Porque ela tem ali um sistema. Ela puxa a aguinha, né? Ela se alimenta pelas raízes. Ela tem a vitalidade dela, mas são diferentes. A vitalidade do reino vegetal, a vitalidade dos animais e a vitalidade dos hominais. Então, nós temos uma vitalidade. Quando acaba a vitalidade desse corpo, por exemplo, eu levantei aqui o braço. Antes de eu levantar, eu, espírito, pensei, eu vou levantar meu braço. Então, o pensamento, o movimento inteligente é eu, espírito, eu quero. Eu, espírito, eu não tenho como atuar direto no corpo físico. Eu preciso de um intermediário. Quem é o intermediário? O perispírito. Então, o perispírito está aqui, ok. Eu pensei, vou levantar o braço. O perispírito vai atuar no corpo físico. Agora, ele só consegue movimentar o braço se no corpo físico existir fluido vital. Se houver vitalidade, se existir vitalidade. Se não tiver vitalidade, não tem como esse corpo mexer. Entendestes? Pode ter o espírito, dizer eu quero mexer o corpo. O corpo perispiritual pode ainda estar acoplado, mas se não houver vitalidade, não tem. Não tem. Então, o fluido vital, ele dá vida orgânica. O corpo perispiritual realiza o que o espírito quer. Entendeste? E o fluido vital, ele dá vitalidade, ele dá sensação de estar vivo, sensação fisiológica, movimento. Essa é a vitalidade. Passa uma semana sem comer para te ver como é que vai ficar. Entendeu? Fraquinho. A dificuldade, não vai conseguir levantar muito não. Está te faltando o quê? Vitalidade. Porque lembra que nos vegetais tem vitalidade, nas frutas tem vitalidade. Tudo tem vitalidade. Então, nesse caso dele aqui, quando ele fala que ele diz o quê? Vim saber mais tarde, ele não sentiu uma dor muito grande, que ele falou, olha, à medida que a sua voz pronunciava, ele diz assim, dores cruéis me assaltavam a região torácica. Vim saber mais tarde que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam a zona do coração. A desencarnação dele está sendo acompanhada? Tá. Ainda existia restinho de fluido vital nele. O que a espiritualidade faz? Como está sendo acompanhado, os amigos espirituais retiram isso da forma correta e devolvem para o fluido universal. Eles retiram
e devolve. Eles sabem fazer isso. Se por um acaso a desencarnação do seu Frederico Figner não fosse assistida, esse fluido, que ele diz aqui, ó, esses resíduos fluídicos, iria estar com ele no corpo físico, ele iria para o cemitério, ou quem sabe se estivesse no próprio hospital. Os próprios espíritos vampiros que ficam ali atentos, aguardando, eles sabem, eles conseguem identificar e eles vão lá e sugam. Como o ser ainda está no processo de desencarnação, esse ato de sugar deixa o espírito que está em processo de desencarnação quase num estado catatônico. Entendeu? Isso está muito claro na obra Missionário da Luz. O caso do irmão Raul, suicida, foi recolhido por espíritos vampiros e eles tinham sugado realmente tudo e ele estava meio ali, sem consciência até que estava desencarnado. Quando a gente vê esses filmes de terror, aonde tem fumaça, tem fogo. Da onde que tira essas ideias mirabolantes nesses filmes de terror? Então, da onde vem essa inspiração? Então, isso é mundo espiritual. Quando eu leio tudo isso, eu digo, gente, isso aqui não é brincadeira, não. Não é brincadeira, isso é coisa séria. Então, o que eu ando fazendo da minha vida? Por isso é aquilo que eu digo, planeta Terra não é férias, não. É trabalho. Então, cada vez mais, é por isso que às vezes a tia fica um pouco, né? Assim, eu pego pesado, às vezes, vai descer a chibatada, né? Porque eu me preocupo. Eu digo, poxa, eu vou me colocar na condição de evangelizador e vou ficar enrolando, deixando de esclarecer para as pessoas aquilo que eu já compreendi? Não. Cada um aqui tem um livre-arbítrio, mas falta de informação não foi. Esse débito eu não levo. Não, senhor, eu tiquei tanto que virou quase uma mujica. Eu fui para o centro espírita, mas aquela moça não me explicou direito. Eu disse, tu lá. Tu estava onde, né? Então, a gente sente essa necessidade de explicar bem mesmo, para que a gente possa entender as lições do nosso Senhor Jesus, quando nos convida há mais de 2000 anos a essa renovação. É por isso que ele chama de sofrimento eterno, porque nós estamos há milênios a bom sofrer. A bom sofrer. As nossas vidas no mundo espiritual não está sendo nada fácil, né? Cada desencarnação nossa, e a gente não desperta para isso. Tá bom? Vi saber então mais tarde que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam a zona do coração. E isso foi retirado dele. Para evitar o quê? Porque o corpo dele não vai ser sepultado? Para evitar o vampirismo. Aí diz, então eu vou queimar mesmo, que aí não vão ter como pegar. Gente, na obra Obreiros da Vida Eterna, mostra inclusive os espíritos de plantão lá, só aguardando no cemitério. Tá lá, ó. Tudo no muro. André Luiz conta tudinho. Meu Deus. Ih, chegou. Isso aí tá acompanhado, nem vale nada. Ele já sabe que chega acompanhado por espíritos nobres, eles reconhecem, e eles não têm como chegar, porque o espírito vai, e nesse caso é retirado dentro do cemitério. André Luiz vê a cena, ele tira aquele fluido e devolve para o fluido universal. Quando eles não conseguem assim, eles vão para os matadouros, para dentro dos hospitais, quando tem aquele sangramento muito grande. Às vezes tem espíritos que ficam ali de plantão, só para sugar o plasma do sangue, para ele ter uma sensação de vitalidade. Aí se tu diz assim, ai, que cena horrorosa, o que é isso, gente? Tu come galinha gabidela com o quê? Com sangue. Aí tu vai na churrascaria, o moço pergunta, bem passado ou mal passado? Tu diz, eu gosto mal passado, com sangue pingando. Qual é a diferença? Sarapatel, né? É sangue. Então, para que esse chilique todo? É o que o senhor Alexandre diz, André Luiz ficou horrorizado. Ficou em choque de ver aquilo. O Alexandre disse, mas o que é isso? Por um acaso você não lembra quando matava os porquinhos na nossa casa? Que era uma festa, né? Guardava, separa banha, guarda banha, né? É isso, aquilo, orelha, isso aqui.
Qual é o problema? É uma forma que eles ainda são nossos irmãos, ainda em situação inferior, e que precisam se alimentar. Se eles não fazem isso na condição, porque eles ainda não sabem se alimentar do amor que rege o universo. Quando o André Luiz chegou no mundo espiritual, ele precisou de uma frutinha e de uma sopinha. Aquilo é manipulação fluídica, feita por quem? Por espíritos nobres. Porque André Luiz não sabe fazer aquilo, não. E ele precisa daquele alimento, que é manipulação fluídica, para ele não sentir essa sensação de desmaio no mundo espiritual. Aí tu desmaia aqui e acha que no mundo espiritual vai desmaiar. Porque você ainda não sabe fazer essa alimentação direto, né? Que é a alimentação do amor, gente. Quem ama, se alimenta. Alguma dúvida até agora? Tá difícil, gente? Dúvida? 2. Fale. Quando é decretado o óbito? Ah, os espaços. Sim, é muscular. Só muscular. Tem vitalidade nesse corpo ainda? Que tem esse movimento? Ainda tem vitalidade. Ainda tem vitalidade. Vitalidade orgânica. O espírito pode estar ligado? Pode ainda estar ligado. Não quer dizer que ele está vivo. O espírito ainda está no processo de desligamento. Tem muitos casos de sepultamento com o espírito lá ligado. Entendeu? Uma coisa é a morte orgânica física. Foi detectada a morte orgânica física. Beleza. Mas isso não quer dizer que ainda não tenha vitalidade. Pode ainda existir vitalidade. Por exemplo, no caso aqui do senhor Frederico, ele já desencarnou. Ele está no quarto. Ele se vê ainda dentro do quarto. Ele já desencarnou. Mas ele ainda tinha vitalidade dentro dele, esse fluido que foi retirado. E ele já está morto, entendeu? Então, o fato do médico falar morte clínica, está desencarnado, morreu, isso não quer dizer que ainda não tenha fluido vital, pode existir fluido vital. Isso também não quer dizer que o espírito já desligou 100%. Ele não pode mais atuar no corpo, ele não tem a quantidade de vitalidade necessária para ele movimentar, ele não tem mais como fazer isso, mas ainda está ligado. Falando na questão da cremação. Ele disse assim, a família decidiu cremar e jogar as cinzas no mar, mas a pessoa, o desencarnante, não é isso? Não solicitou isso. O que a gente tem que entender, gente, não existe, vamos supor que nesse caso, o cidadão ainda estava ligado no corpo físico, né? Então, ele parece assim vítima, né? Parece uma vítima. Mas não tem vítima na lei. Se ele passa por esse tormento, fazer a parte. Né? O que a gente aprende de tudo isso? Como eu não sei o que os meus familiares vão fazer, né? Ou eu deixo já por escrito, ou então, gente, o melhor, eu tenho que dar o valor necessário ao corpo físico. Eu tenho que me desligar o mais breve possível, me desligar. O corpo é meu instrumento, mas eu não sou instrumento do corpo. Não posso inverter. Então, eu tenho que aprender, educar. Tudo a gente tem que educar. A gente tem que educar a vida mental, a vida sexual, a vida alimentar. A gente tem que educar tudo. Eu tenho que ter equilíbrio em todos os pontos. Eu não posso ser escravo de nada. Senão eu vou ficar preso. Outra coisa são as coisas materiais. A casa não é minha, é um empréstimo. O dinheiro não é meu, é um empréstimo. Eu não posso ficar agarrado às coisas, que isso dificulta. Então, além de todos esses movimentos de desprendimento, aí vem um ponto ápice, que é a minha conduta moral. Quando a gente fala de conduta moral, a gente está dizendo assim, ó, em que vibração tu estás matriculado. É isso. A minha conduta moral me liga a um grupo, a um nível, a uma rádio, a uma sintonia. Quando eu desencarno, eu vou continuar com quem eu sintonizei a vida inteira. Vou pegar de novo a obra, que está linda esse estudo da obra Missionário da Luz. O próprio Raul. O Raul cometeu um suicídio. Mas ele elaborou tanto esse suicídio que ficou parecido que ele tinha sido assassinado. Olha como ele foi. E isso com um projétil. Uma arma.
Ele armou de um jeito que parecia que ele tinha sofrido um homicídio, um assalto. E todos os lugares têm aquilo que ele chama de visitador, que são espíritos responsáveis. Quando eles tentaram de tudo e não conseguiram demover, porque ele já estava há meses idealizando aquilo, arquitetando. Quando ele caiu, que ele caiu sobre a própria poça ali de sangue, ele, espírito, também estava ali. E esses espíritos, que são trabalhadores de Jesus, tentaram retirar daquele ambiente, ele ali jogado naquele sangue, e eles tentavam tirar e não conseguiam, eles não conseguiam pegar nele. E aí, ele contando isso para Alexandre, e de repente vieram os espíritos da sombra. A gente lembra daquele filme Ghost, lembra? Vem aqueles espíritos da sombra, pegaram ele com a maior facilidade e levaram. Que são esses os vampiros que levaram, inclusive, ele para o matadouro. E aí o André disse, mas por que vocês não conseguiram? Aí o Alexandre diz, com quem ele estava em sintonia. Entendeu? Então não é uma questão, gente, de Deus não querer ajudar, é porque Deus criou uma lei, a lei da sintonia, a lei da vibração, a lei da afinidade. Isso é imutável, não tem como mudar. Então eles não tinham como auxiliar, porque ele estava em sintonia, os parceiros dele. O grupo de afinidade dele era aqueles irmãos da sombra. E o que a gente faz? Só olha. Escolhido por ele, livre-arbítrio. Associação da obra, pensamento e vida. Entendeu? Fale, querida. Não só relembrando um pouquinho a questão da retirada, a saída dos fluidos restantes, né? Uhum. Os órgãos do sentido, ele também tem um papel muito interessante no processo de desencarnação. Por exemplo, nós que trabalhamos em hospitais, é comum os mortos apresentarem arrotos e flatos. Porque, dependendo da causa mortis, que envolve o sistema digestório e o sistema cardiopulmonar, muitas vezes ele já está lá dentro do caixão, começando o velório, e a gente escuta os barulhos. Justamente por isso é que nós criamos o hábito, que é uma coisa cultural nossa, de prender, colocar aquele pano para fechar a boca. Porque se houver gases ainda em processo, junto com o restante dos fluidos vitais, eles vão sair em forma de arroto e vão sair em forma de flatos. E aqueles espasmos que ele falou lá, companheiro, às vezes saem em pequenos pares musculares. Por exemplo, eu já tive uma experiência dentro do hospital psiquiátrico que morreu um paciente, até a gente localizar a família, ele foi para o velório. E lá a gente arrumando tudinho e ele mexia a mão. Correram várias pessoas, mas na realidade eu já era espírita, né? Então eu pude conversar com as pessoas, olha, isso faz parte. Parece brincadeira, mas isso traz as nossas fantasias. E aqui a gente está tendo a oportunidade de conhecer quais são os fenômenos possíveis que pode acontecer. Todos nós aqui, se encararmos uma situação dessa, não vamos mais correr. Vamos orar, que é o que é necessário. Mas tem muito isso, viu, Conceição? Os flatos e o arroto. E pequenos espaços. Porque são gases que estão dentro, né? O fato da criatura ter desencarnado não quer dizer que todos os gases foram juntos, né? Ainda tem alguns lá no meio do caminho. Principalmente se o diagnóstico está voltado para o sistema digestório. Principalmente, né? Cirrose, encefalopatia hepática, CA de estômago, intestino, essas coisas todas. Ah, é. Você tinha uma pergunta, minha filha? A colega está perguntando se todas as vezes sempre fica um pouquinho de fluido vital, né? Ou não, se tem casos que acaba, zera totalmente. Olha, gente, fica difícil eu bater martelo, mas a gente para pensar. Às vezes, sabe aquela pessoinha que vai desencarnando, vai desencarnando, vai desencarnando, vai desencarnando, sabe? Que vai acabando, que vai desligando, que vai... A impressão que nos dá é que acabou tudo. E é por isso aquilo que a gente diz assim, diz, eu quero ter uma morte rapidinha. Rapidinha fica com muito fluido vital. Entendeu? Esse processo da enfermidade em cima de uma cama é doloroso, principalmente para quem tem que cuidar, né? Às vezes em caso de 8, 9, 10 anos, mas você olha para a pessoa, eu tive recentemente meu tio, você olha e você vê que não tem, a vitalidade está
se esvaindo, né? Então, pode acontecer isso olha só, é como se fosse assim, olha, a condição dele não é uma desencarnação acompanhada. Então, vamos deixar prolongar e fazer com que ele passe por tudo e que a vitalidade venha a acabar, ele ainda no corpo, entendeu? Para evitar um processo de vampirismo mais lá na frente, entendeste? Então, às vezes, a gente fica dizendo, meu Deus, tomara que morra logo, não aguento mais, é muito sofrimento, muito sofrimento. Papai sabe a hora exata. Então, fica difícil, meu irmão, dizer, não tem. Cada caso é um caso. Eu gosto muito da fala do senhor Alexandre. Não existe uma encarnação, uma desencarnação igual a outra. Fala, filha. Tia, e nos casos de morte cerebral? Sim. Que tem transplante de órgãos? Olha, se você coloca na sua identidade que você é doador, ter bastante consciência disso. Para você depois ficar, não tira meu olho, não tira meu olho, não tira... Porque pode acontecer. Pode acontecer. Você está livre, está no processo de desencarnação, e você diz, meu Deus, eu na hora de uma brincadeira, porque era uma moda, eu pedi para doar, e agora eu não quero que tire meu olho, vão tirar meu olho. Então, a gente tem que ter muita consciência daquilo que a gente faz. Então, pode acontecer? Pode. Agora, assim, mas se eu não era doador e foi meus pais que decidiram, aí confia na misericórdia divina. Mas volto mais uma vez. Se aconteceu de você ainda estar ligado àquele corpo, sofrer as consequências disso, você não é vítima, tinha que passar por isso. E a morte cerebral é um processo fisiológico. Não significa que não tem ainda fluido vital. Fluido vital, espírito. Com relação a doar o órgão, o doador, se ele é consciente e ele tem um conhecimento doutrinário, diminui o sofrimento na hora que extirpar um órgão dele, né? Se ele tiver o entendimento. Se ele tiver um entendimento, convivência. Porque às vezes eu entendo tudo, mas não vivo nada. Entendeste? E quando eu digo vivência, a pessoa acha bonito, entende, acha legal, diz, não, você é doador? Não, eu sou doador. Mas na hora da desencarnação, ele é super agarrado às coisas. Ele é preso ao corpo, então ele vai sofrer. Então não é uma questão da gente falar, é uma questão da gente viver. Então, o que vai me dizer se eu vou estar presa ao corpo? A vida que eu tive. Então, se eu tive uma vida inteira agarrada à forma, às coisas, apegada às coisas, eu não vou ter um processo de desenlace rápido. E a gente sabe que para fazer o transplante tem que ser rápida a retirada. Eu entendo o seguinte, ser doador consciente é ser doador com amor. Não tem outro jeito. É verdade. Sim, mas ainda aquele movimento. Segura na mão de Deus e vai embora, não fica no corpo. Conceição, uma colega, ela tinha um problema da vista e ela fez o primeiro transplante de córnea e aconteceu isso. Ela sonhou que com o espírito que ele não estava feliz de ter retirado a córnea dele e não deu certo. Ela teve rejeição e ela perdeu aquela córnea. E aí depois ela teve um outro sonho que uma pessoa dava uma caixinha para ela. E aí foi quando a outra córnea que ela recebeu e a córnea deu certo. Então, eu acho que essa questão de você doar, mas na hora a pessoa nem imagina que o desencarne seria dessa maneira, né? E aí ela, não quero perder minha córnea e o próprio transplantado pode não receber. Daí, às vezes, esse processo de rejeição, né? É verdade. Foi bom, gente? Vocês participaram bastante hoje, né? Vamos orar? Vamos agradecer. Então, nesse movimento de alegria, hoje nós tivemos a participação dos nossos irmãos, é um grupo muito gostoso. Eu sei que vocês que acompanham em casa devem sentir um pouco a nossa vibração aqui. É muito gostoso nosso estudo presencial e a gente quer passar essa vibração daqui para vocês que acompanham de longe. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Eu tenho que dar o valor necessário ao corpo físico. Eu tenho que me desligar o mais breve possível, me desligar. O corpo é meu instrumento, mas eu não sou instrumento do corpo. Não posso inverter. Então eu tenho que aprender a educar. Tudo a gente tem que educar. A gente tem que educar a vida mental, a vida sexual, a vida alimentar. A gente tem que educar tudo. Eu tenho que ter equilíbrio em todos os pontos. Eu não posso ser escravo de nada, senão eu vou ficar preso. Outra coisa são as coisas materiais. A casa não é minha, é um empréstimo. O dinheiro não é meu, é um empréstimo. Eu não posso ficar agarrado às coisas, que isso dificulta. Então, além de todos esses movimentos de desprendimento, aí vem um ponto ápice, que é a minha conduta moral. Quando a gente fala de conduta moral, a gente está dizendo assim, ó, em que vibração tu estás matriculado? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos juntos elevar o nosso pensamento a Jesus para te agradecermos, Senhor, por essa oportunidade. Tentamos falar de uma forma leve sobre o processo da desencarnação, mas sabemos, Senhor, da seriedade, da delicadeza e da dor, tanto para quem vai, quanto também para aqueles que ficam. Que nós, na condição de espírita cristãos, possamos, Senhor, no nosso dia a dia, exercitarmos o desprendimento das coisas materiais. Obrigada, amor amado, abençoa-nos e que possamos permanecer na Tua paz.